Olá, meu nome é Adam e eu sou um homem trans. Oi, meu nome é Júlia e eu sou uma mulher trans. Oi, eu sou o Rafael, tenho 22 anos e sou um homem trans. Oi, meu nome é Miguel Antônio e eu sou um homem trans. Oi, meu nome é Luca e eu sou um homem trans. Meu nome é Pedro Miguel e eu sou um homem trans. Meu nome é Vanessa e eu sou uma mulher transexual. Você sabe o que é uma pessoa trans? Antes de responder isso, é preciso entender a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero. Quando falamos sobre orientação sexual, estamos nos referindo ao gênero que a pessoa em questão se atrai. Se tratando de um relacionamento entre pessoas do mesmo gênero, será uma relação homossexual. E em relacionamentos entre gêneros diferentes, será uma relação heterossexual. Já a identidade de gênero consiste na forma como você se vê, os papéis de gêneros femininos, masculinos ou nenhum dos dois. Quando a identidade de gênero coincide com o gênero socialmente imposto, se trata de uma pessoa cis. Por exemplo, quando o indivíduo é identificado pelo seu meio como homem e se vê nos papéis de gênero de um homem. Quando a identidade de gênero é diferente do gênero socialmente imposto, estamos diante de uma pessoa trans. Por exemplo, quando o indivíduo é identificado pelo seu meio social como mulher e se vê como homem. Existem também pessoas intersexuais, erroneamente nomeadas hermafroditas, que consiste quando o indivíduo apresenta mais de um órgão sexual ou reprodutivo, tendo o seu gênero definido pela sociedade ao nascer como masculino ou feminino. Devido a isso, existem várias opiniões sobre a sigla LGBT. Algumas pessoas acreditam que a sigla deveria ser separada, não misturando orientação sexual, lésbicas, gays e bissexuais com identidade de gênero, transgêneros e travesti. Contudo, essa sigla carrega consigo uma história. Nos anos 80, era apenas GLB, gays, lésbicas e bissexuais. Em 1993, ocorreram os movimentos transgêneros que ganharam grande repercussão e precisavam de um grupo maior que auxiliasse essa minoria a ter visibilidade. Desse modo, a sigla passou a ser GLBT e, posteriormente, em 2018, LGBT. Uma das conquistas mais importantes foi a alteração do nome civil e do gênero no registro civil sem a necessidade de redesignação de sexo ou de autorização judicial. É importante citar que em 2018 a Organização Mundial de Saúde, OMS, retirou a transexualidade da categoria de distúrbios mentais na Classificação Internacional de Doenças, CID. A atualização é um marco e acontece há mais de 40 anos depois de a homossexualidade também ser retirada da lista, na década de 1990. Mas muitas dessas mudanças ainda são necessárias para atingir a equidade. Você sabia que 90% da população trans acaba na prostituição e que 82% das mulheres transexuais e travestis abandonam o ensino médio entre os 14 e 18 anos? Essas estatísticas demonstram a marginalização social e a falta de apoio familiar comum na realidade das pessoas trans. Além do preconceito que sofremos, a falta de políticas públicas de inclusão é um grande agravante da situação precária que vivemos, sem a possibilidade de frequentar um ambiente escolar seguro, isto é, que garanta a integridade física e emocional. Muitas pessoas trans desistem dos estudos e, sem uma formação, acabam recorrendo aos trabalhos informais e à prostituição. 2/3 das pessoas transgêneras assassinadas no Brasil eram profissionais do sexo. Isso se explica pelo fato de que 90% dos travestis e transexuais utilizam a prostituição como fonte de renda e possibilidade de subsistência, já que além de passarem pela exclusão social, familiar e escolar, ainda encontram grandes dificuldades em conseguir espaço no mercado formal de trabalho. Estima-se que 13 anos de idade é a média para que essa população seja expulsa de casa pelos pais. Apenas 0,02% está na universidade, 72% não possuem ensino médio e 56% não possuem nem mesmo o ensino fundamental. Segundo uma pesquisa realizada pelo Transrespect, em 72 países, o Brasil foi responsável por quase 40% dos 2.600 assassinatos em todo o mundo nos últimos 10 anos. Mas infelizmente não para por aí. Tratando-se do serviço de saúde, casos de discriminação se destacam nos atendimentos da população trans, o que afasta ainda mais dos cuidados de saúde básica. Alguns médicos do Serviço Único de Saúde, SUS, alegam não saber lidar com a necessidade que surge em cada consulta. Outros desrespeitam o nome social e orientação sexual das pessoas. E alguns até dizem nunca ter conhecido alguém trans, o que deixa evidente a falta de preparo e treinamento dos profissionais das unidades básicas.
Diante desse relato, fica claro como o Brasil ainda é um país LGBT-fóbico, incluindo no direito como categoria que legitima a violência contra essas minorias de forma que não legitima em lei regulamentações de segurança, educação, saúde e lazer da população, sobretudo trans, em comparação com outros países, como o Uruguai, que a partir de 2018 possui uma lei de identidade de gênero em vigor que tem como propósito o direito de ir e vir dessas pessoas. Quando e como você se descobriu trans? Bom, quando eu me descobri, tem uma coisa que é muito recorrente, é das pessoas não saberem, não conhecerem o que é ser trans. Isso implica em pessoas trans também não sabendo que elas são o que é ser trans, ou que são transexuais, travestis, ou o gênero mesmo, até uma certa idade. No meu caso, eu sabia que não estava tudo bem, assim, eu não me identificava, eu nunca me identifiquei como um menino. Sempre estava fazendo um papel de menino na minha cabeça, e eu só fui perceber que isso tinha nome depois de eu ter entrado em contato com algumas pessoas de certos movimentos feministas, e os amigos meus também que começaram a entrar na faculdade, trazer outros discursos, e aí foi lá para os 13 anos de idade, e só depois que eu fui me assumir, uns 4 anos depois. Eu me descobri trans, eu tinha 17 anos na época, e foi um pouquinho estranho. Foi na época da novela e já tinha dado aquela modinha de eu sou trans, eu sou trans, eu sou trans. E era bem complicadinho, mas não foi nem por causa da novela, foi um gatilho, vamos dizer assim. Não foi por causa da novela, mas é uma coisa que a maioria acaba vivendo isso quando acaba se descobrindo, que é a questão da disforia, com o corpo genital, o que for. E isso é uma coisa que eu sempre tive. Igual, eu achava, não, isso vai passar, é questão de estilo. Se eu me arrumar, maquiagem, isso e aquilo, vai mudar, eu vou me sentir bem comigo mesmo e vai tudo se resolver. E não era isso, de fato não era isso. Eu comprava roupa, fazia isso, aquilo e nada adiantava. E uma das coisas que eu mais lembro é que quando eu olhava no espelho, tem um espelho grande do lado da minha cama, e eu sempre olhava para aquele espelho e eu começava a chorar muito. Eu não parava de chorar, sabe? Tipo, eu conversava com as pessoas na rua, eu por dentro conversando, eu me via. É um garoto aqui, pronto, acabou. Só que tipo, beleza, eu tô passando, reflexo, eu olho, não é um garoto, sabe? E quando eu tomei conta disso, era uma coisa totalmente inconsciente. Eu fazia isso. E quando eu parei pra pensar, eu falei, pera, eu tô me vendo como um garoto. Olha, a inadequação eu sinto desde os 6, 7 anos de idade. É engraçado porque eu sonhava várias vezes que eu era um garoto, e todo dia de manhã, pra ter certeza que eu tinha virado um garoto, eu olhava pra dentro da calça. É engraçado que eu passei muito tempo assim, até eu começar a ler coisas a respeito, só que eu não sabia que era transexualidade. Eu via reportagens falando mulher que virou homem, bem sensacionalista, e sem entender aquilo. Aos 14 anos eu vi uma notícia sobre o Tarso Brant, e foi aí que eu comecei a ler sobre o tema transexualidade e percebi que eu me encaixava naquilo. Eu acho que desde sempre, desde quando eu era criança, eu já sentia isso, mas eu não conhecia a transexualidade, eu nunca fui apresentado para isso, ninguém nunca me disse, nem sabia que isso existia quando eu era criança, adolescente. Então, assim, quando eu realmente contei de fato para alguém que eu era trans, e aí a partir disso eu comecei a vivenciar o universo trans, faz 3 anos. E aí dentro desses 3 anos, no último ano eu comecei a hormonização, mas a transexualidade para mim, ela já existe desde a minha fase de criança mesmo, que eu não me encontrava dentro das caixas, né, femininas, e aí eu ficava um pouco perdido nisso e tentava me encaixar dentro do padrão que era socialmente imposto e aceito, com medo de sofrer represálias, e porque eu também não conhecia esse universo, nunca fui apresentado, e acho que a maioria das pessoas também não. Qual foi o seu maior medo ao se assumir trans? Eu acho que o maior medo que eu tive foi a represália da sociedade mesmo. Eu tinha muito medo de sofrer violência física, psicológica, isso daí em todos os espaços públicos, privados, de trabalho, de faculdade,
Todos os ambientes em que eu poderia estar exposto, eu tive e ainda tenho alguns receios, apesar da passabilidade ser um pouco maior, mas são coisas que ainda eu tenho bastante medo. Meu maior medo quando eu me assumi, ou na época antes de assumir, quando eu comecei a me descobrir, foi o medo de acontecer alguma coisa comigo na rua. Foi o maior medo que eu tive. Porque, querendo ou não, é uma coisa que muitos não entendem. E pelo lugar onde eu moro, é muito complicado, porque, tipo, favela e tal, pelo menos no meu caso, foi meio tenso. Porque eu já tinha um probleminha quando eu me descobri. Na verdade, quando eu era visto como uma mulher lésbica, na época, e a minha ex-noiva, eu tive que largar a escola cedo. Porque, tipo, eu fui ameaçado de morte, na época. E nisso, não me cabia nenhuma opção. Ou eu saía, ou o pior acontecia. Então, esse foi o meu maior medo, de acontecer alguma coisa comigo na rua. Então, mas tá superado, tá tranquilo. O meu maior medo ao me assumir trans não era nem das pessoas à minha volta, fora da família, era justamente a família. Eu tinha medo de ser rejeitado. Tinha uma tia minha que uma vez eu ouvi uma fala dela a respeito de uma prima minha que é lésbica, no sentido de que era só uma fase. E eu comecei a pensar que se ela soubesse sobre mim, ela pensaria a mesma coisa. Então eu tinha medo de me assumir, especialmente por conta dela. Mas depois que eu me assumi trans, pra família, ela foi uma das que mais me demonstrou apoio. Então foi uma surpresa muito grande pra mim. Meu medo mesmo era não ser aceito pela família, mas tá tudo certo hoje em dia. As maiores dificuldades que eu passei e eu passo durante a transição, que ela data de fazem acho que um ano, quase 2 anos, a acessibilidade para transição. Assim, eu consulto em um hospital que fica no fundo do bairro Milionários, que é uma região muito, muito longe da minha casa. Eu tenho que pegar mais de 2 horas de ônibus e perder várias aulas para poder consultar, porque eu estudo. Outra coisa, a maior dificuldade que eu passo é de conversar com as pessoas e elas não terem ideia, quando nem conseguirem entender, não ter nenhuma mínima base quando eu falo que eu sou a Júlia. E há espanto e tal, normalmente não muitas represálias, mas assim, eu sinto que as pessoas não me entendem e elas também não agem de acordo. Ainda mais que eu tenho uma barba, por exemplo, isso dificulta muito a minha socialização. A maior dificuldade durante a transição agora, mesmo que já tenha praticamente 2 anos, a maior dificuldade é arrumar um médico. É muito difícil, porque muitos profissionais não entendem sobre a área e tal, ou na maioria das vezes eles te encaminham, no caso, psicólogo ou psiquiatra, e daí você não sai mais. Você fica até Deus sei lá, sabe quando. Mas essa é a minha dificuldade, igual eu já faço terapia, já tenho 2 anos e é por conta própria. Então essa é uma das maiores dificuldades. E a questão do emprego quando você não tem o nome retificado, que é muito difícil também. Atualmente, depois de já ter completado um tempo em hormonização, de ter uma passabilidade masculina maior, eu não tenho muitas dificuldades, exceto em festas, ambientes festivos, em que os banheiros são usados de forma conjunta. Isso sempre é muito problemático, é muito difícil, porque não são ambientes que foram construídos para pessoas trans, e aí isso tem sido o maior problema mesmo. Minha maior dificuldade desde o início da transição até o momento está sendo questão de uso hormonal e a mudança do meu nome, porque é uma dificuldade que a gente tem, é algo bem complicado, a gente tem que passar por muitos médicos, às vezes psicólogos, e é algo caro também, então nem sempre a gente tem um apoio que a gente achava ou esperava. As dificuldades que eu passei durante a transição foi até mesmo em questão de escola, né? Nunca fui bem aceita nas escolas,
cheguei a ser expulsa de uma instituição de ensino por não aceitarem o uso do nome social. Então isso foi, digamos que, o meu histórico escolar. Isso foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei. Você já tentou se encaixar no estereótipo da comunidade trans? Isso acontece muito, porque no meio LGBT a gente tem, querendo ou não, aquela questão de despadronização, mas todo mundo se encaixa no padrão da mesma forma, querendo ou não. E tem muito isso com os homens trans, por exemplo, com as mulheres trans também, que é 100% pior. Mas por questão de convívio mesmo, apesar que não é meu lugar de fala, mas é questão de convívio com as outras pessoas trans, mulheres trans. E nessa questão de você se encaixar no padrão trans existe porque, por exemplo, você entrando em páginas de homens trans e tal, ou só de pessoas trans, o que você mais vê é pessoas trans brancas, mas bem masculinizadas, bem bombadas, aquela coisa toda, e você fica... E os homens trans, magrinho, gordo, isso e aquilo, que não harmonizam, onde você raramente vê. Eu já tentei, sim, com certeza, já me encaixar no padrão. Falei, agora eu vou ficar bem padrãozinho, mas não dá certo. E também é aquela questão, você querer se encaixar no padrão independente do que for, eu acho que é uma perda de tempo. E você perde a tua essência. Então, isso é uma coisa que não acontece mais. Mas todo mundo tem essa fase. Eu já, mas eu nunca fiz nada pra isso. Eu só idealizava porque um dos estereótipos foi que a gente chama de Alice, né? A garotinha super passável que não tem todos os traços completamente femininos. Ela é normalmente operada, tomou uma porrada de hormônio, etc. E era isso que vinha no meu imaginário, que, pô, eu queria muito ser. Mas quando eu comecei mesmo minha terapia hormonal, eu falei, não tem muito a ver comigo. Da comunidade trans, de uma forma geral, não. Mas eu tento sempre me encaixar, e aí por uma série de motivos, né? Tanto para ter uma leitura de homem socialmente aceita, tanto para não ser vítima de violência de outras pessoas. Eu sempre tento me parecer com um homem cisgênero, né? Então o padrão é sempre um homem cis, para que eu seja lido como um homem na sociedade. Mas tipo assim, eu acho que você tem que ser o trans do jeito que você se sente bem, não do jeito que as pessoas vão te olhar e sentir que você aparentemente aparenta ser uma pessoa bem. Olha, sinceramente, eu não tive um espelho, assim, tipo, nossa, me espelho naquela pessoa. Em questão de gente famosa, não. Eu sempre me espelhei na minha mãe, pela garra, pela força. E é isso, e hoje eu tô aqui. Mas eu sempre fui eu, e principalmente, hoje eu me espelho cada vez mais na mulher que eu me tornei. Então, em questão de pessoa pública, você se espelhou em algum famoso? Não. Eu sempre me espelhei em minha mãe, e hoje eu me espelho muito mais em mim, pela mulher de garra que eu me tornei. A reação das pessoas à minha volta, e se meu nome social é aceito, não houve recusa, apesar de alguns atritos, assim, de pessoas descrentes, mas há muita desinformação, muita desinformação, e as pessoas, muitas vezes entram num pânico, num medo ou numa repulsa que não acertam os pronomes, não acertam o gênero das palavras, e normalmente, às vezes até nem sem elas saberem, nem eu ter falado o meu nome antigo de registro, elas me chamam pelo nome de registro antigo, sendo que eu nem conhecia as pessoas, eu nem conhecia essa pessoa, por exemplo. Com relação ao nome social, eu nunca tive problema. Todas as vezes que eu falei que eu me chamava Rafael, as pessoas aceitaram e só ficavam na dúvida, olhando assim se realmente era Rafael. Porque a aparência não passava tanta credibilidade para eles. O único problema que eu tive foi com meu tio no início do serviço, quando eu fui lá. Ele pegou e falou assim, então quer dizer que agora se chama Rafael? Mas pra mim não tem dessa não. Pra mim sempre vai ser Larissa. E aquilo me deixou bastante puta, fiquei bastante
engraçado que, com o passar do tempo, ele vendo as pessoas me chamando de Rafael, ele passou a me chamar de Rafael, hoje não faz mais piadinhas com relação ao meu nome. Quando eu ainda utilizava o nome social, ele era respeitado, foi respeitado durante minha graduação, eu usei minha graduação praticamente inteira, o meu nome social. Nos outros espaços que eu frequentava, estágio, afins, também era respeitado. Eu já retifiquei meu nome, já tem alguns meses. Na época em que eu tentei a primeira retificação de nome, eu tentei judicialmente. E aí, na época, eu já tinha feito cirurgia, já hormonizava, e a juíza não... Ela disse que... Eu entrei com pedido de liminar, e aí ela falou que faltou eu comprovar mais que eu era trans, mesmo eu juntando que eu utilizava o nome social, que eu já tinha operado, que eu tinha um laudo psiquiátrico, né, atestando a transexualidade, tinha tudo. Fotos, comparando, né, tipo, de anos atrás, e fotos novas, enfim. Eu não comprovei que eu era trans para uma pessoa, e aí por isso eu não pude utilizar, não pude retificar o meu nome, mas aí meses depois veio a portaria do CNJ, e aí eu retifiquei o meu nome via cartório, e aí atualmente eu não tenho problema nenhum com relação a documentos mais. Tem muita gente que não reage bem, mas tem gente que reage. Porque, tipo, querendo ou não, para todas as pessoas que estão ao nosso redor, é muito complicado de tentar entender a situação, como funciona, acostumar com um nome diferente, porque desde pequeno você teve um nome, e quando você cresce, aí você tem cabeça e fala que quer mudar, aí é muito difícil, até para você mesmo conseguir acostumar com o seu próprio nome. Tem vezes que a gente mesmo erra nossos pronomes. Mas, tipo assim, isso vai com o tempo. A reação das pessoas ao meu redor já é algo mais aceito. Já foi algo que eles acostumaram. Então é algo que, tipo, não me atrapalha tanto assim mais. Não sou tão mais julgado, não sou tão mais cobrado. Mas a maior dificuldade que eu enfrento é a questão do meu nome social, porque é algo ainda que é complicado, é mais complexo. E muitas pessoas não entendem que isso é um direito meu e que não é só um favor que eles estão fazendo a mim. Sim, no começo eu sofri agressão, fui agredida, inclusive passei no balanço geral na época, então não foi fácil. Você já sofreu transfobia no meio acadêmico? Já. Qual foi a minha reação? Eu fiquei meio paralisada, porque foi muito do nada. Foi um professor de colégio, ensino médio. Ele foi se referir às meninas e ele, ao invés de me referir a mim como menina, referiu como menino. E todo mundo da sala ficou desconfortável e tal, e eu fiquei desconfortável, fui reclamar com ele, e ele falou, deixa de besteira, e ele gritou comigo, e apesar de que ele antes me chamava de Júlia. Como eu disse, meio acadêmico, questão de escola e tudo, já. Na questão não foi nem transfobia, mas homofobia, literalmente. Mas a questão de transfobia eu ainda não sofri no meio acadêmico, porque ainda vou começar a faculdade só ano que vem. Mas eu espero que seja mais tranquilo aquela questão da passabilidade. No tempo que você está hormonizando, você tem certa passabilidade. Então, se você não chegar pra você e falar, ei, eu sou trans, ninguém vai saber que você é trans. Então isso é mais tranquilo, pelo menos na questão dos homens trans é mais tranquilo, essa questão da passabilidade. Na verdade, não, nunca aconteceu. Eu vim de um cursinho aqui de BH chamado QI, e na primeira semana de aula eu ainda me socializava como Larissa. E no final da semana eu já não estava mais gostando daquilo, estava me incomodando muito. Eu fui na direção e pedi para que alterasse o meu nome, Rafael, e eles foram super receptivos. No segundo dia já tinham mudado meu nome nas listas, já tinham falado com todos os professores, até o pessoal da limpeza do cursinho. Tipo, eles passavam e já me cumprimentavam, eu ficava tipo, na primeira semana eu não conheço ninguém, mas eles fizeram questão de mudar isso e me acolher como uma família, não só os professores da coordenação, como os alunos também, super me respeitaram, nunca passei por nenhuma situação de desrespeito, qualquer outra coisa do tipo. Não, na época da minha graduação eu recebi todo o apoio
da minha instituição. Meu nome social eu consegui utilizar com dias, minha carteirinha de estudante foi retificada, chamada, nunca houve esse constrangimento. Nos estágios que eu fiz também, sempre meu nome social foi respeitado pelos órgãos públicos que contratavam e pela instituição que eu estava prestando serviço. E atualmente, né, na instituição que eu estudo, como eu não tenho mais que utilizar o nome social, acaba que as pessoas nem sabem que eu sou trans, mas até então também não houve nenhuma situação em que eu me sentisse constrangido ou que passasse por alguma situação vexatória. Sobre sofrer transfobia, isso é uma coisa que, tipo, meus amigos que são mais próximos de mim entendem que eu não levo muitas coisas pro lado pessoal, mas tem muitas brincadeiras, conversas que eu penso para evitar, porque para eles são apenas brincadeiras ou são apenas uma piada em si, mas são algo que às vezes dói e são algo que realmente às vezes ofende a gente. Então, a maioria das vezes eu sofro mais essa forma de agressão ou de tentar me atingir mais em questão de fazer piadas, sabe? No meu meio, quando começam com brincadeiras de mau gosto, isso é algo que eu corto mesmo e evito. Você enfrenta dificuldades para ingressar no mercado de trabalho por ser trans ou já sofreu transfobia no trabalho? Eu nunca trabalhei, eu estudei sempre em escola particular, não tive problemas de ingresso, só alguma agência na papelada e bati um pouco cabeça com a direção, mas não sobre admissão, até porque eu estudei em 2 colégios muito bons, sobre essa questão, foi pior, mas eu não estava transicionando ainda, eu era muito mais jovem e eu saí de lá porque eu não estava aguentando a tamanha transfobia do colégio. Mais um adendo para transfobias no meio acadêmico. Eu, junto com várias outras minorias de um colégio, saíram, não conseguiram completar o ensino fundamental, tiveram que completar em outra escola por não se sentirem confortáveis no espaço, se sentirem impossibilitadas de transitar nos locais. Com relação ao mercado de trabalho, eu não tive dificuldade em conseguir emprego, até porque eu consegui com o meu time, foi bem fácil. A única questão foi que eu sofri um pouco de transfobia no início por parte dele, nem por conta dos funcionários, o que é bem engraçado. Eu pensava que eu ia sofrer justamente deles, não do meu próprio time. Ele fazia piadinhas do tipo, e agora, você vai colocar pinta aí, e esse nome, você vai frequentar que banheiro? Mas com o tempo ele foi parando com isso. E hoje ele super me respeita, sabe? Ele não faz mais nenhum tipo de piada a respeito, isso que é bem maneiro. A convivência dele comigo fez ele mudar a forma de ver as pessoas trans no geral. Sim, obtive muita dificuldade. Hoje não, hoje eu ocupo um cargo bacana em uma empresa de call center, sou muito reconhecida pelo que eu faço, tenho amigos lá dentro, né? E desde os faxineiros, a gestora, ao diretor da empresa, ao chefe, enfim, tenho um carinho enorme e principalmente um respeito muito grande. Então hoje eu estou empregada, não encontro dificuldades, mas nunca foi assim, né? Na época que eu bati na porta pedindo emprego era sempre não, você não é o perfil da empresa, a gente te liga mais tarde. E sempre foi assim, mas eu não desisti. Já te negaram ou dificultaram o atendimento médico por ser trans? Nunca foi negado ou dificultado o acesso ao atendimento de saúde. Porém, já houve casos em que, eu digo que na época em que aconteceu isso, foi uma vez só. Eu ainda não utilizava o nome de registro, não tinha retificado os meus documentos. E aí eu fui numa clínica e eles chamavam pelo nome. E aí eu já hormonizava, né? Já estava com barba e tudo mais, mas ainda estava com o nome de registro na minha identidade. E eu pedi à atendente que ela me chamasse por Miguel. E aí ela não entendeu. Aí eu falei que eu era trans, ela não sabia o que era. E aí eu tive que explicar tudo. As pessoas em volta perceberam, foi um pouco constrangedor, mas assim, ao mesmo tempo, eu não a culpo
de forma direta também. Apesar dela ser uma profissional de saúde, eu acho que ela deveria saber o que é isso e tudo mais. Mas também ela, na época, ficou claro que ela não fez de propósito. Mas foi a única situação assim, que eu tive, de fato, mais constrangedora. Com certeza já. Igual teve há 2 semanas atrás, eu fui a primeira vez no meu médico. E nisso a médica endócrina falou que não podia me atender porque ela não era especializada em hormônios. E nesse caso eu já vi inúmeros outros colegas trans, tanto quanto mulheres, homens, e conseguiram, mesmo que o médico não é especializado, ele passa receita, passa exames, e a única coisa que ela me passou foi alguns exames e nada mais. Ela realmente foi, sabe, teve aquela diferença na hora do atendimento e não quis, mas tudo bem, sem problema, mas realmente é difícil encontrar um profissional que vá te atender. A gente tem o ambulatório trans, mas tipo, a espera é muito grande. Igual eu coloquei, foi no início do ano agora, e a previsão para mim ser atendida a primeira vez vai ser em agosto. Então, é muito disputado, é muita gente, é muita demanda. Essa questão aqui sobre atendimento médico, eu achei bacana, mas eu nunca sofri dificuldade. Acho que até porque meu pai me ajudou a procurar profissionais que já atendiam outras pessoas trans. Então, nunca apresentei nenhuma dificuldade em conseguir atendimento médico. Você concorda que a transexualidade deve permanecer no CID como comportamento sexual ou deve ser removido? Eu acho que essa discussão da CID permanecer ou não, ela é um pouco complexa, porque alguns defendem que ela deve sair, porque tratar isso como dentro desse rol seria ainda taxar a transexualidade como uma doença, mas outros dizem que talvez seja bom ela permanecer para a gente ter assegurado ainda a questão dos processos transexualizadores que o SUS fornece. Mas eu sou a favor de tirar a transexualidade. Eu não acho que isso deve ser o fator determinante para o SUS continuar promovendo saúde, porque o SUS não é um órgão criado só para erradicar doenças. Então ele não deve tratar a transexualidade só como doença, ele também promove saúde. E dentro disso a gente vê vários casos de promoção de saúde que ele faz, de acompanhamento, por exemplo. Tem alguns estudos comparativos que falam sobre esse assunto, em que o trabalho compara a gestação com a transexualidade, que uma mulher gestante, durante todo o período da gravidez e pós-parto, ela tem um acesso no SUS como promoção de saúde. Então é fornecido a cirurgia, médico, remédios, um tratamento todo para a promoção de saúde, não tratando isso como uma doença. Então a transexualidade também deveria ser. A palavra comportamento também ela compreende saúde, né? Foi colocada, o que aconteceu em 2018? Foram colocadas, a transexualidade foi colocada como condição sobre saúde sexual, sendo um comportamento. Então, eles abrangeram para, olha, essas pessoas elas são passíveis de sofrimento, não elas estão em sofrimento, que era esse o estigma de transtorno que tinha antes, como transtorno, as pessoas que sofrem de transtorno, elas sofrem. As pessoas trans, elas não sofrem, elas sofrem porque a sociedade é incapaz de atendê-las, é incapaz de conseguir lidar com a transexualidade de uma forma saudável, implicando em violências, em torturas psicológicas, cicatrizes mentais, sociais e por aí vai. Então é realmente uma questão de saúde, mas é uma questão de saúde sexual de plenitude, né? Assim, porque eles identificam saúde como um bem-estar social, um bem-estar psicológico, um bem-estar físico. Eu achei essencial a mudança do CID, apesar de que ela não abarcou os intersexuais e ela não trouxe nenhuma representatividade para os intersexuais, e eles ainda continuam à sorte e a meios que não são convencionais para ter sua saúde atendida. Eles sofrem muitas violências médicas de inúmeros tipos,
E por último, eu concordaria que a sigla LGBT deve ser alterada? É muito complicado, igual se for olhar pelo lado da psicologia, de fato, não deve continuar. Como o Conselho Regional de Psicologia tem total repúdio a isso. E sinceramente, isso é uma coisa que vai demorar um tempo ainda. Igual tem pessoas trans que são a favor e que não são a favor, porque tem questão de benefícios aí. Por exemplo, se tirar e não for considerado doença, a questão do ambulatório mesmo, e etc. Isso já dificulta algumas coisas. Então, eu acho isso muito relativo. Mas, pelo menos na minha opinião, não deve continuar. Você concordaria que a sigla LGBT devia ser alterada? Não. Porque é uma comunidade, deve abranger todo mundo, igualmente. Mesmo que tenha pautas diferentes ali, é um ajudando o outro, sabe? Então, eu acho besteira essa questão de separar ou tirar o T do LGBT. Porque, querendo ou não, o pouco que a gente tem é isso, entendeu? Tipo, por exemplo, se tirasse o T do LGBT, eu acho que a gente não conseguiria algumas coisas, poucas que a gente conseguiu até hoje. Seria mais difícil, sabe? E, tipo, todo mundo já engaja em uma coisa só. Então, eu acho que não devia tirar. Eu acho que fica melhor assim. Ela já foi alterada, por exemplo, pela ONU, adicionaram um I. O que eu vi maior, a sigla maior que eu vi foi o LGBTQIA+, I de intersexuais, A de assexuais. Pessoas que não se relacionam, não se identificam, não têm uma vida sexual ativa ou interesse. O mais seria para criar um efeito que a gente chama de efeito guarda-chuva, né, ou de termo guarda-chuva, que para abarcar todas essas manifestações pessoais, identitárias que estão surgindo, o mais é uma saída para, olha, são várias identidades e eu espero que vocês se sintam representados ali como uma matéria geral. Eu acho que sim, eu acho que tem que acrescentar pelo menos um mais, para deixar claro que existem outras formas de orientação sexual, de identidade de gênero, mas sobre o diálogo e a discussão sobre separar identidade de gênero e orientação sexual, eu acho que talvez separar não seja a saída, mas fomentar o debate, o diálogo e esclarecer isso para a comunidade, para ela saber o que é identidade de gênero, o que é orientação sexual, mas acho que pode continuar tudo junto, mas que deve sim colocar o mais ou o que mais, para justamente levantar esse debate e dar visibilidade para as outras formas de ser e sentir que existem. Eu penso que deve ser mudado, porque todas as letras se referem a uma orientação sexual, menos o T. O L é de lésbico, o B é de bissexual, o G é de gay. Então, por que o T de trans deve estar entre elas se transexualidade não é mesmo uma orientação sexual? Acho que isso são coisas opostas e já está bem claro há muito tempo. Eu tenho um tio, quando eu contei pra ele que meu nome agora seria Rafael, ele pegou e falou que estava tudo bem, mas perguntou se eu gostava de homens ou de mulheres. Eu demorei um pouco assim, porque eu achei estranha a pergunta. Aí eu respondi que eu gostava de mulheres, e ele virou e falou assim: então tá certo, você tinha que virar Rafael mesmo. Tipo, ele me aceitou do jeito errado, sabe? Ele não foi transfóbico, mas foi homofóbico. Eu sou formado em Direito e na época que eu fiz meu TCC, foi ano passado, eu escolhi falar sobre encarceramento de mulheres trans e travestis. A princípio eu escolhi esse tema porque eu sou uma pessoa trans, gosto da área penal e na minha faculdade a gente ainda não tinha uma monografia com esse tema, e já era algo que eu ficava pensativo, porque quando eu fiz estágio na delegacia eu percebia que no boletim de ocorrência tinha os campos para você preencher de identidade de gênero e orientação sexual, eles nunca eram preenchidos de forma correta, isso porque já havia atendido pessoas LGBTs e não houve esse respeito na hora, esse cuidado, né, na hora de preencher o boletim de ocorrência, e eu percebia que isso afetava a vida dessas pessoas durante toda a persecução penal.
E aí eu decidi estudar sobre, ver como que a realidade dessas pessoas era trabalhada pelo sistema penal, pelo sistema carcerário. E aí, durante todo o meu trabalho, eu só, tive a conclusão de que, mais uma vez, a gente é violentado também pelo sistema carcerário.